E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 15 de janeiro. Chegou o dia. Vasco estreia no Campeonato Carioca contra Maricá em São Januário, 9h30 da noite. Mas um detalhe importante: não contavam com a astúcia de Fernando Diniz. E o relato que corre nos bastidores é que teremos força máxima, sim. Time titular do Vasco contra o Maricá na estreia, a gente vai falar muito sobre isso, o porquê disso e também o mercado, né? Vasco fazendo as suas mexidas, as suas investidas no mercado, a gente vai abordar tudo isso muito mais. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Tamo junto, esse é o Marco 10, o A Vida ao Vasco. Deixa seu like, sua curtida, seu joinha, se inscreve no canal, tamo junto. E quem puder pode virar membro, mais barato que uma coquinha KS, aquela de vidro, pequenininha. Mais barato que uma KS gelada. E o Live Pix aqui para você colaborar, fazer a sua doação. Mira a câmera do seu celular no QR Code e a gente agradece bastante. Vasco e Maricá, estreia do Vasco no Campeonato Carioca, todo mundo entendendo o relato que ele usar garoto, mesclado com jogadores que não vêm sendo aproveitados. Vou dar exemplos: Garré, Esforça, Maxime Domingues, o próprio JP que está chegando, dependendo do Lucas Eduardo, garoto que não vai ser aproveitado, Paulinho, lateral, e outros mais. Porém, contudo, todavia, entretanto, o relato é que agora o Vasco vai com um time titular, força máxima. Tanto o GE quanto os amigos do Atenção Vascaínos trouxeram essa informação. E o treinador, Fernando Diniz, vai utilizar o Carioca para preparação do campeonato, da sequência dos campeonatos, no plural, brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. A maior parte dos jogadores se colocou à disposição e ele vai jogar com aquele time que terminou o ano. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Puma ou Piton, mas aí a questão física do Piton, Thiago Mendes, Barros e Coutinho, Andrés Gomes, Rayan e Nuno é o time titular do Vasco. Matheus, Francis, GB não foram relacionados por questões físicas médicas, serão desfalques, mas David, Verrete, Garré, por exemplo, estarão disponíveis no banco de reservas. Então, assim, força máxima do Vasco da Gama contra o Maricá. Professor Diniz não vai dar mole para a galera. Vamos torcer. O Vasco, que já tinha feito mais de 70 jogos no ano passado, torcer para a fisiologia aguentar essa brincadeira, né? A gente sempre achou, bom, vai pegar esses primeiros jogos do Carioca para poupar. Está indo com um time titular. O que pode acontecer? Estamos aqui no momento suposição. Ele coloca o time titular hoje e aí, no domingo, contra o Nova Iguaçu, time reserva, o time misto. Depois, contra o Flamengo, na terceira rodada, time titular. E na quarta rodada, contra o Boa Vista, em que o Vasco viaja para Saquarema, time reserva, time alternativo. E aí já vem a estreia contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Estou aqui fazendo essa suposição. Para mim, disso tudo, tá? O que não faz sentido nenhum é o Vasco, no dia 25, domingo, jogar em Saquarema, 8 horas da noite, com o time titular, e jogar contra o Mirassol, dia 28, quarta-feira, 8 horas da noite, com o time titular. Aí eu vou falar para vocês que eu não vou entender nada, porque, você está na véspera da estreia do Brasileiro. Você vai fazer, eu sei que não é uma viagem longa, todo mundo aqui do Rio, para quem não conhece, Saquarema, região dos Lagos, é perto, mas no campo do Boa Vista, com dificuldade de ir e voltar, no caso, não é avião, é ônibus. Tu vai botar o time para jogar, assim, titular? Eu acho que não faz sentido contra o Boa Vista. De todos os jogos, se ele quiser colocar time titular contra Nova Iguaçu e Flamengo, Nova Iguaçu em São Januário, Flamengo no Maracanã, não vejo problema nenhum. Agora, contra o Boa Vista, eu não vou entender legal, não. Alguém vai ter que me dar uma explicação. Bom, mas vamos acompanhar, vamos ver. É o início do campeonato
carioca, a gente está vendo alguns times com dificuldade. Nosso rival perdeu ontem contra o Bangu, empatou o primeiro, está jogando com os garotos. Fluminense conseguiu vencer também de 2-1 de virada contra o Madureira. Então, assim, Botafogo estreia hoje. Vamos acompanhar. É um campeonato de tiro curto, pelo menos nessa parte de grupos, fase de grupos, e depois os times vão se aprontando. Mercado, que vocês querem saber tanto. Brenner. Vasco fez uma segunda proposta para a Udinese e aguarda resposta até sexta-feira. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser esse momento do Brenner. O Brenner é o nome mais forte, talvez o único nome, assim, depois das contratações de Alan Saldívia e Johan Rojas, é o único nome que se vem especulado do Vasco, assim, forte, para valer, de conversas. Então vamos torcer. Raíza Simplício trouxe essa informação, Vasco aguardando feedback lá de Udine, Itália, da Udinese, sobre o Brenner. Brenner que não vem sendo aproveitado por lá. Então, assim, acho que vai rolar. Sobre Leandrinho, que pediu para ser negociado, parece que ele dá preferência ao Al-Sharjah. O Midland, da Dinamarca, também fez proposta para ele. A proposta do Emirados Árabes é por volta de 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais. Essa primeira proposta foi recusada pelo Vasco. O Vasco espera um valor um pouco maior. Vamos acompanhar, vamos ver. Al-Sharjah, Leandrinho, é expectativa de deixar o Vasco para valer, né? E ele pediu para ser negociado, então, afirmação isso dada por Admar Lopes, para o Fernando Diniz, na coletiva de segunda-feira. Então, assim, não tem muito o que fazer, é melhor a coisa seguir, e o Vasco conseguiu uma boa negociação. Ontem, a novela Verrete, a novela paraguaia que não tem fim, a gente comentou que o Pedrinho descartou qualquer conversa com o Cerro Porteño sobre negociação com o Verrete, porém, a informação que vem é que Germán Garcia Grova, grande jornalista conhecido aqui da América do Sul, argentino, né, da TYC Sports, dizendo que entre Cerro Porteño e Pablo Verrete está tudo acertado. E agora falta o acordo com o Vasco. E quem iria fazer essa ponte, essa negociação, seriam os agentes e o próprio Verrete. Então, assim, Pedrinho, Admar Lopes e Fernando Diniz contavam ou contam com Verrete para a temporada, porém a imprensa, e agora Germán Garcia Grova, jornalista argentino conhecido, comentando que Verrete vai sair do Vasco, falta pouco. Vamos acompanhar. Verrete estaria relacionado para a partida de hoje, normal, nenhum movimento diferente. Vamos ver o que acontece. Outra notícia de um titular é Andrés Gomes, Vasco fazendo o encaminhamento para a permanência definitiva de Andrés Gomes junto ao Rennes, da França. Vasco vai adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante colombiano. Então, assim, o jogador que surpreendeu positivamente a gente. Muita gente entende que o Gomes foi o melhor jogador do Vasco na reta final contra Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil. Então, vamos acompanhar, vamos ver. Gomes pode vir a se tornar jogador definitivo do Vasco da Gama, o Vasco adquirindo 70% em relação aos direitos federativos dele no Rennes, da França. Outro jogador, e esse aí é o mais especulado desde a temporada passada, Ryan. Agora, a gente teve Zenit, a gente teve Lazio, a gente teve quem? Porto, times árabes. Agora vem o time da Inglaterra, da Premier League, o Bournemouth. Relatos trazidos pela imprensa, inclusive pelo associado de Fabrício Romano, dizendo, grande jornalista italiano, né, famoso pelos furos jornalísticos dessa época de janela de futebol, dizendo que o Bournemouth está querendo colocar 35 milhões de euros por Ryan. Olha, a única coisa que me chama a atenção, a galera falou, o Bournemouth é um time em ascendência na Premier League,
é um time que vem fazendo boas vendas, então tem dinheiro no caixa. Eu não duvido disso. A única questão, para mim, que pode ser um ponto positivo para o Ryan, é que as entrevistas do Ryan, ele sempre destacou o interesse em ir para ligas grandes. E a Premier League é a queridinha, especialmente dos jovens, né? Então, me chamou a atenção isso. Vamos ver se o Ryan é seduzido pelo fator Premier League. Acho que pode ser, e a saída dele pode estar se encaminhando. Vamos acompanhar se o Bournemouth realmente faz uma proposta para valer. Mas quando sai ali no Fabrício Romano, associado dele, olha, sei não. Independente, o Vasco está tranquilo no sentido de negociando com a família do Ryan e os seus agentes. Vamos ver nessa história que vai dar. Vasco e Maricá, hoje a gente vai acompanhar tudo isso para vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A gente se vê ao longo do dia. Tem livezinha pré-jogo hoje na parte da tarde. Espero vocês. Estamos juntos. Valeu!